coisas, mas enfim. Gente, então, bom dia a todos, né? Mais uma vez, vamos iniciar nosso 15º encontro online no nosso grupo de pesquisa. E vamos começar uma sequência de 2 reuniões discutindo aspectos éticos, né, relacionados bem à questão da submissão do projeto, né, mas não há como não deixar de comentar sobre a ética em pesquisa. E lembrando que vamos seguir a mesma dinâmica, né, inicialmente uma breve apresentação dos docentes, seguida de uma discussão. Então, durante a apresentação, vocês podem utilizar o chat para ir registrando dúvidas, questionamentos, e ao final a gente abre também para a fala. Então, eu vou passar então agora a palavra para o professor Theo. Olá, gente, bom dia. Então, hoje a gente continua mais uma vez com o nosso, com as nossas atividades do grupo. Eu só queria perguntar uma coisa a vocês, como eu não estou vendo a telinha, se está todo mundo escutando direitinho e vendo a apresentação. Sim, Theo, está perfeito, pode continuar. Bem, então, hoje, eu e a professora Lanúzia, né, nós estamos responsáveis por trazer a parte inicial, né, nós teremos 2 momentos onde a gente vai discutir um pouco de dicas de submissão, né, de projetos de pesquisa, né, para apreciação por comitê de ética. Então, durante esse período, nós teremos... Licença, gente, só fechar isso aqui. Okay. Nós teremos, né, um momento de discussão e a gente tentou preparar um material que fosse mais prático e visual para que vocês possam entender, né, todo o processo de submissão de um projeto de pesquisa ao comitê de ética. Bom, então a gente vai ter esse momento de hoje, onde a gente vai chegar até a preparação de documentos, né, e na nossa próxima reunião, lembrando que será daqui a 15 dias, dia 31, então nós teremos a continuidade dessa atividade, quando a gente vai falar sobre a submissão dentro da plataforma. Então, vamos lá. Lanúzia? Oi, bom dia, me escutam? Sim. Vocês me escutam? Sim, Lanúzia. Pois bem, bom dia. Como a gente já havia falado, né, nos encontros anteriores, a depender do tipo de pesquisa, se foi requisitado o envio para o Comitê de Ética, até para enviar os artigos para a revista, é preciso enviar o parecer de que o projeto foi aprovado e foi aceito no Comitê de Ética. Porém, isso é uma coisa nova, né, recente. Desde muito tempo já se fazia pesquisa, mas o conceito de ética e o conceito de pesquisa, ele sofre avanços e alguns retrocessos ao longo do tempo. Só como um parâmetro para pontuar uma linha de tempo, né, de como foi pensada essa questão ética, por exemplo, em 1537 começaram a pensar se era ético ou não ético fazer pesquisa em cadáver. E até hoje ainda tem essa discussão, né? Quem é aquele corpo, como mexer naquele corpo, se aquele corpo tinha toda uma história, todo um significado. Outro ponto interessante foi a descoberta da vacina da varíola. Em 1796, a varíola era potencialmente mortal. 90% das pessoas que contraíam varíola faleciam. E quem não falecia ficava com o corpo totalmente cheio de cicatrizes e pústulas. Mas aí esse médico, Edmundo Gerner, ele percebeu que quem cuidava de vaca, e as vacas também tinham varíola, não morriam e ficavam com o rosto pouco machucado. Aí ele pensou, que tal, né? Posso tentar ver se as pessoas... ele identificou uma possibilidade terapêutica e contaminou os filhos dele, inclusive as crianças menores de 8 anos, com o pus que saía da mama das vacas. E aí foi um grande avanço científico, as pessoas sobreviveram, descobriu a primeira vacina, que conduziu todo o processo de produção de outras vacinas, mas quem teria coragem hoje de contaminar seus próprios filhos, e seus vizinhos e seus sobrinhos com algo que tinha a taxa de mortalidade de 90%. Mas na época nem se pensou sobre isso. Aí tem outros pontos, por exemplo, no século XVII houve o auge da experimentação em animais, e até hoje também existem essas questões, né? É lícito ou não lícito, é ético ou não ético pesquisar em animais, e a gente sabe que a maioria dos medicamentos são testados em animais. Com o progresso científico do século XIX, começou também a pensar se
aquele progresso científico, com a descoberta como chama? Microscópios e de bactérias, pensaram também nisso. Existe a validade de fazer pesquisa, mas e aquele sujeito? Ele merece ser pesquisado, né? Ele vai respeitar a autonomia, a beneficência, a não maledicência nesse sujeito. Em 1905, ainda continuaram experimentos e auto-experimentos biomédicos, inclusive já sabia-se qual era o causador da sífilis, e pesquisadores testavam a sífilis em escravos, né, sem o consentimento, sem a autonomia, evidentemente, desses escravos negros nos Estados Unidos. Pode passar. Mas o boom, né, de discussão acerca dos preceitos éticos na pesquisa e do respeito à autonomia desse sujeito que vai fazer parte da pesquisa ocorreu no período da pós-Segunda Guerra. Acho que todo mundo sabe que houve uma série de avanços científicos, principalmente no campo da embriologia, com relação ao desenvolvimento baseado em estudos que foram feitos nos campos de concentração. Tem vários livros que retratam isso, né, o lado negro da medicina. E um conta que, como não existia máquinas de fazer ultrassonografia, descobriram o tamanho que o bebê tinha na barriga, porque eles abriam as gestantes judias de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, e aí identificando o avanço embrionário. Foi um avanço para a medicina, mas à custa de muito sofrimento. E aí, a partir daí, ocorreu o Código de Nuremberg, que se baseou nos primeiros preceitos internacionais de pesquisa ética. Nessa época, né, foi um julgamento de Nuremberg, onde 23 médicos foram condenados pelas atrocidades que fizeram no campo de concentração, e a partir daí, a nível de mundo, e não a perspectivas locais, começaram a pensar estratégias de respeito para não causar danos a quem é participante da pesquisa. Só que o Código de Nuremberg foi feito, mas não foi posto em prática até o ano de 1964, quando ocorreu um conselho na Finlândia de vários médicos, e eles declararam quais eram os preceitos, principalmente da autonomia e da não maleficência para os participantes da pesquisa, e que eles devem estar cientes dos danos que estão, né, dos riscos que estão correndo e como vão ser diminuídos esses riscos caso aceitem participar da pesquisa. É a partir daí que você tem que esclarecer, através do termo de consentimento livre e esclarecido, ao sujeito da pesquisa, né, qual o objetivo da pesquisa, qual o risco, qual o dano, e quanto pesquisador, como você vai minimizar esse dano. Bom, e aí, a partir daí, em 1975, até chegar em 1988, aqui no Brasil, se instituiu a obrigatoriedade de todo o projeto passar por um comitê de ética, uma vez que for ocorrer pesquisa com seres humanos, e que esses possam ser identificados. Inclusive, pesquisa com prontuário. Passar. E aí, desde 1988, começaram a se instituir os conselhos de ética e pesquisa e as comissões que se organizam a partir do CONEP. Atualmente, as duas resoluções que regem as pesquisas com seres humanos são a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, lembrando que elas são atualizadas. Antigamente era 196, e aí agora de 2012, e concomitantemente vão sendo atualizadas porque vão surgindo outras questões, né? Há avanços tecnológicos, há avanços na genética, há outras demandas, e isso tem que ser repensado. E também a Resolução 510, que a gente até falou anteriormente, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. Pode passar. Como se dá essa organização de projetos? A gente envia o projeto via Plataforma Brasil, que a gente vai mostrar posteriormente, e aí ele, na Plataforma Brasil, vai identificar para qual comitê de ética e pesquisa o projeto vai ser enviado. Todos os comitês de ética e pesquisa, existem vários, aqui em Natal, por exemplo, existe no UOL, existe na própria UFRN, a gente vai falar, vários comitês de ética, eles todos são normatizados, orientados e organizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP. O CONEP ele é vinculado ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, e é a partir do CONEP que saem as resoluções 466, 510 e todas as outras que forem sendo atualizadas ao longo do tempo.
passar. Hoje, atualmente, a gente manda todos os nossos protocolos de pesquisa para serem avaliados no Comitê de Ética e Pesquisa via online, via digital. Mas na época da minha graduação, a gente ainda entregava um processo impresso, um monte de papel no Comitê de Ética que a gente escolhesse. Aí agora a gente envia via Plataforma Brasil, tudo digitalizado, todas as assinaturas, tudo digitalizado, e aí o próprio CONEP direciona a partir do seu vínculo, né? Se você é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai desenvolver uma pesquisa na UFRN, aí o projeto de pesquisa vai ser direcionado para lá. Mas se você é professor da UFRN, mas sua pesquisa vai ser desenvolvida no UOL, no âmbito do UOL, ou o seu programa de doutorado, por exemplo, de mestrado, é vinculado ao UOL. O próprio CONEP direciona o seu projeto para o Comitê de Ética do UOL. Para que a gente possa submeter um projeto, a gente tem que ter o cadastro nessa plataforma Brasil. E a gente vai mostrar a vocês como faz. Desculpa. Primeiro, a gente tem que estar inscrito, tem que ter login e senha para entrar nessa plataforma Brasil. E para entrar, é preciso ter preparado os documentos de submissão, que a gente também vai mostrar, e como acompanhar essa submissão via plataforma. A gente vai mostrar agora como é o layout da plataforma Brasil, e é importante que as pessoas, a partir da graduação, já tenham o seu cadastro. Né? Você já é graduado, ainda que o seu orientador de mestrado, de especialização, faça a submissão. Ainda assim, é importante e é possível que a pessoa, a partir do vínculo de graduação, uma vez graduado, ele já pode ter o seu cadastro na plataforma. Pode mostrar, Theo, por favor. Bom, aqui está o layout do que é a plataforma Brasil. E aí, como tem uma série de documentos a serem inseridos, se você entrar na plataforma Brasil, no site do Ministério da Saúde, existe a plataforma, e existe uma plataforma de treino, né, de como submeter. E tem, como aquela ajudante da Maria Luísa, da Malu, né, tem o login, ela vai dizendo, faça isso, faça aquilo. Então, sim, acho válido testar primeiro, para não ter tanta aperreio. Aqui, ó, vocês conseguem identificar, tem onde colocar o login, a senha, mas se você não tem cadastro, aqui abaixo, eu estou mexendo como se vocês pudessem ver, nem podem, né? Mas tá mexendo. Tem onde se cadastrar. Aí, só é clicar aí, e vocês cadastram, colocam a sua formação, colocam o CPF, colocam um RG ou algum documento com foto, dizem qual a sua maior titulação, e aí, uma vez, estão cadastrados. Quando é cadastrado, você coloca o seu e-mail e sua senha, e aí é possível você identificar, tanto submeter projetos novos, quanto identificar todos os projetos que você já submeteu, né, com todos os documentos que foram colocados, com termos de consentimento. Então, a gente vai mostrar adiante. Bom, a plataforma Brasil, como a gente havia falado, ela foi estabelecida em 2012, então quem se formou um pouquinho antes disso ainda enviava os projetos impressos, e era bem cansativo, porque tinha que levar para os comitês de ética local, e agora é bem mais prático. Bom, aqui, ó, a gente precisa acessar com o link, como a gente já havia falado, para fazer o cadastro, e uma vez cadastrado, você pode submeter. Só mais uma ressalva, ainda que você tenha sido cadastrado, se você tem um orientador, o ideal é que o orientador lhe cadastre, né, e vá acompanhando esse processo. Pode passar. Bom, para poder cadastrar, é importante que você tenha um curriculados e o curriculados atualizado, isso a gente fala sempre. Tem que ter uma foto atualizada. Os documentos em mão para digitalização é um documento com foto, que pode ser o RG, pode ser a habilitação. E os documentos de identificação, com o nome da mãe, o endereço, dentre outros. Mas, em síntese, só fazendo para você identificar, e é o treino, e é constante. Tem como abrir, Theo, para mostrar daí? Compartilhar A página da plataforma, agora tem. Não, Eu demora, acho, né? A gente pode mostrar em outro momento. Tá bem, então. Mas, em síntese, outra coisa que é preciso pontuar é, a depender do comitê de ética para o qual você vai enviar,
todos eles têm os mesmos documentos, mas com layout diferente. Por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido que você tem que fazer para enviar o seu projeto para o Comitê de Ética do UOL, tem um formato, tem um design, e você tem que enviar naquele formato e naquele design. Se você vai enviar para o Comitê de Ética da UFRN, tem outro layout. Então, antes de submeter, é importante verificar toda o checklist de documentos do Comitê de Ética para o qual você vai enviar. E como você vai saber se vai enviar? Depende do programa, depende do local onde você vai desenvolver a pesquisa ou onde você está vinculado enquanto estudante ou enquanto pesquisador. Passar. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho, né? A gente já fez, supõe-se que fez o cadastro na plataforma Brasil, já estou cadastrado, já tenho um login, já tenho uma senha, já sei da necessidade, já conheço as resoluções, e agora como que eu vou submeter o projeto? Quais documentos têm que estar organizados e prontos? Até porque também é importante pontuar que há um cronograma estabelecido de comitê de ética a cada ano, e aí a gente já pode identificar quando vai haver a reunião, quando vai ter a resposta, e se há um errinho, você vai perder no mínimo um mês para que o projeto seja novamente avaliado pelos pareceristas do Comitê de Ética. Então é importante, quando submeter, já está tudo bem organizadinho, ou atrasa a sua coleta, né? Atrasa a sua pesquisa inteira. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, Lanús já colocou algumas coisas sobre o comitê, né? Comitê de Ética e Pesquisa, gente. Então é importante a gente estar bem ciente disso que a gente, né, vai fazer dentro da plataforma. Quando a gente vai fazer o cadastro, e aí uma coisa que eu acho importante colocar é que, às vezes, ou a gente, ou o nosso orientado, enfim, ele acaba não conseguindo fazer o cadastro. Muitas vezes o erro está no cadastro do CPF dessa pessoa, né, que está fazendo o cadastro. E eu já tive situações em que o problema era no nome da mãe ou no nome do pai em outro registro que estava errado. E aí a pessoa não conseguia fazer o cadastro de jeito nenhum na plataforma. Então atentem até para esse tipo de dado na hora de vocês fazerem o cadastro, tá bom? Que isso pode acontecer, né? Ele pode dar inconsistência com esses dados. Ok? Então, a gente já separou os documentos, a gente já entrou na plataforma, a gente fez a nossa inscrição na plataforma, né? E agora, eu posso inscrever o meu projeto na plataforma? Será que já é o momento de eu já ir abrir fazendo a inscrição? Né? Então, não, né? A gente fez a inscrição, a gente preparou o projeto, e aí durante todo esse tempo que a gente vem trabalhando aqui no Kaizen, a gente vai pegar aquelas orientações para produzir o nosso projeto de pesquisa, mas a gente precisa, para ir para o comitê de ética, fazer uma preparação de documentos para submissão desse projeto, né? E a gente não pode simplesmente abrir a plataforma e achar que vamos inserir o projeto tal qual, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, ou pegar um PDF e simplesmente colocar na plataforma e o nosso projeto vai estar submetido. Não, existe todo um trâmite para isso. E como a Lanusa colocou, hoje já é mais fácil que a gente tem a parte online, mas antigamente a gente entregava um material desse tamanho assim, pegando uma fila no CEP da UFRN para poder entregar essa documentação. Isso quando você morava em Natal, porque no meu caso, por exemplo, morava em Mossoró para me submeter um projeto e que não tinha comitê na UERN, tinha que vir bater na UFRN para entregar a documentação. Então, era bastante complicado. Então, vamos lá. Então, a gente precisa preparar esses documentos para a submissão. Então, o que a gente precisa se atentar na preparação desses documentos para a gente poder fazer a nossa submissão? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ficar atento é qual é o CEP, né, que seu projeto vai ser encaminhado. Né? Então, a gente precisa saber qual é esse CEP. É o UOL? É o CEP do UOL, WebSer? Né? É a Liga? É o FRN? É o CEP da UERN? Né? Então, qual o Comitê de Ética e Pesquisa ele vai? Por que a gente precisa saber disso? Porque, apesar de existir documentos que eles são comuns dentro de um processo de submissão, desculpa, gente, dentro do processo de submissão, né, alguns documentos eles podem apresentar particularidades, né, dentro do próprio comitê de ética, tá bom? Então a gente precisa ficar atento a qual comitê de ética, né, o nosso projeto vai. Mas como é que eu vou saber disso?
Então, para qual meu comitê, né, o meu projeto vai? Eu sei que tem vários, mas para qual? Né? Então, a gente tem vários aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui é a página do UOL, quando a gente coloca aqui o UOL, Onofre Lopes, né? Então, por exemplo, ele tem um comitê de ética. Então, a gente precisa ficar atento nos documentos aqui, ó, nos documentos, né? E no período de reuniões aqui do Comitê de Ética, do UOL, porque aqui você vai encontrar os documentos que são documentos para o Comitê de Ética e Pesquisa do UOL, né? Então, eles podem ter algumas características que os outros comitês de ética não vão apresentar. Né? Aqui a página do Comitê, né, de Ética da UFRN, então se vocês abrirem, certo? Então vocês vão ter aqui documentos, vocês vão ter orientações, que eu sempre falo para os alunos que querem fazer submissão ao Comitê de Ética. Eu sempre explico, mas eu sempre peço para que eles possam acessar a página do Comitê de Ética e Pesquisa, para que eles possam se preparar quanto à documentação necessária, tá bom? E aí eu trouxe também a página aqui esse aqui é do da Liga, né? Então a gente também tem um comitê de ética para a Liga, lá vocês vão encontrar, olha, documentações, calendário de reuniões. Então são pontos que são de extrema importância a gente estar se familiarizando com o CEP da nossa pesquisa, né? Bem, então qual é o CEP que eu vou enviar? Né? Então, vamos lá. O pesquisador, ele vai enviar para o CEP o qual ele está vinculado. Então, por exemplo, né, isso recentemente, não sei se Carla está aí, mas isso recentemente eu precisei discutir com algumas pessoas e com a própria aluna, devido à especificidade do projeto. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou pesquisador da UFRN. Eu tenho um aluno que está desenvolvendo um projeto comigo na UFRN. Então, o meu CEP, qual será? É o CEP o qual o pesquisador está, a instituição ao qual o pesquisador está vinculado. Então, se eu sou da UFRN, então o CEP de análise do meu projeto será da UFRN. Se eu estou vinculado ao CEP, se eu estou vinculado à instituição UOL, CEP, UOL, né? E assim, né, sucessivamente. Então, eu tenho que estar, o comitê de ética será aquele comitê de ética no qual o pesquisador, aquele pesquisador responsável pela pesquisa, ele vai estar, né, ele vai estar vinculado à instituição, tá bom? Então, a gente tem a instituição proponente, determina para qual CEP o projeto será encaminhado, conforme o vínculo da instituição do CEP com o sistema. Só que tem uma questão, eu achei interessante trazer, né, que é, e se minha instituição não tem CEP? E agora? Isso pode acontecer? Em algumas situações isso pode acontecer, sim. Né? Então, esse pesquisador, ele vai precisar pelo menos compreender qual CEP em que aquele seu trabalho ele vai estar submetido. Vou dar dois exemplos aqui. Um tempo atrás, eu recebi uma pergunta como essa. Uma pessoa que ela não tinha vínculo, a instituição dela não tinha CEP, mas a pessoa que queria fazer a pesquisa, queria fazer uma pesquisa na Liga, e ela também não tinha CEP vinculada, ela não era da instituição. Mas como o projeto ia ser na Liga, e a Liga aceitou, o CEP o qual esse projeto iria ser vinculado seria o CEP da Liga. Então, ela enviou para o CEP da Liga. Né? Eu já tive uma situação em que uma aluna, ela acabou, ela era de Mossoró e na época a gente não tinha CEP na UERN. E eu estava aqui, mas ele não estava vinculado ao UFRN. Né? E ela precisava fazer, né, o projeto lá. Então, para onde que esse projeto ele foi encaminhado? Foi encaminhado para o CEP da UFRN. Né? Então, o CONEP ele vai fazer a indicação daquele CEP. Só que é interessante, a gente também já tem uma previsão de qual CEP a gente vai ser submetido, porque a própria plataforma ela não dispõe de um modelo geral para o CEP. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar ter um modelo prévio de qual a instituição que vai receber o seu trabalho para que você possa enviar. Então, por exemplo, no caso da aluna que eu tinha, que ela precisava enviar para o CEP UFRN. Então, a gente utilizou o modelo CEP UFRN,
para que a gente pudesse enviar o trabalho. Ok? Então, é interessante, às vezes, a gente ficar atento, porque muitas vezes nós podemos passar por uma situação dessa. São profissionais que estão na frente, estão na área de atuação e querem desenvolver algum tipo de pesquisa e muitas vezes não estão vinculados a uma instituição de ensino que tenha CEP. E aí, gente, a gente tem aqui alguns documentos para submissão, né? Então, a gente tem aí 12, né? Caramba, Theo, a quantidade de documentos assim, isso, né? Esses aqui são os documentos, até são documentos principais que a gente trouxe para vocês. Mas a gente, né, se a gente for abrir, a gente vai ver outros tipos de documentos que no momento a gente ainda não cabe a discussão. O que a gente quer colocar aqui são os documentos principais para o processo de submissão. Então, você precisa ter um projeto de pesquisa, né, que ele foi elaborado, né, então aquele projeto de pesquisa na íntegra, ele é importante para o processo de submissão. Claro, você não tem como submeter sem o seu projeto, tá bom? Você precisa ter uma declaração de compromisso de não início da pesquisa, né, e do termo de confidencialidade. Por quê, gente? Imagina só, você não pode submeter um trabalho ao comitê de ética com esse trabalho já iniciado. Isso é totalmente antiético. Apesar de, enfim, algumas situações, eu já vi isso acontecer e, enfim, não é uma coisa, é coisa totalmente antiética. Então, lembrem-se disso. Você vai declarar para submeter o projeto, você vai estar declarando que você não iniciou sua pesquisa enquanto o comitê de ética não se posicionar, tá bom? Então, lembrem-se desse detalhe. A gente tem a folha de identificação do pesquisador, né? Então, essa folha de identificação, ela vai trazer a identificação do pesquisador e de alguns pontos da pesquisa. Pétala, acho que eu vou até tentar mostrar essa folha de identificação no final, se der certo. Petição para dispensa de TCLE, né, ou de RCLE, se for o caso, ou seja, quando a gente não tem pessoas que vão responder, né, algum tipo de questionário, algum tipo de pergunta, mas que a gente vai utilizar documentos da instituição, então a gente precisa de autorização, sim, do Comitê de Ética e Pesquisa para utilizar aquela documentação que está naquela instituição, mas como a gente não vai ter pessoas fisicamente envolvidas em respostas, a gente pode pedir a dispensa, né? A gente precisa lembrar que a gente vai ter um termo de autorização de gravação de voz ou de registro de imagem, se a gente tiver gravação. Ah, mas tem o TCLE, mas a gente precisa ter o termo de autorização para gravação de voz e um para registros de imagem, se a gente for ter, né, fotos e vídeos. Carta de anuência, né, se for o caso, e aí se a gente estiver, se a gente precisar que uma outra instituição ela dê anuência, né, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, que geralmente é o que acontece, a gente vai fazer um trabalho nas unidades de saúde do município, a gente precisa que o município ele se posicione, né, a favor daquela pesquisa, então a gente precisa solicitar uma anuência, e aquela solicitação de anuência, ela vai ser, né, analisada, e aí a gente vai ter uma resposta positiva ou não sobre a realização daquela pesquisa, e geralmente é positivo depois de uma análise. Então a gente precisa ter aquela carta de anuência, a instituição dando anuência, dando ciência e dando autorização para que você possa realizar aquela pesquisa. E aí o termo de consentimento livre esclarecido, ou esse registro de consentimento livre esclarecido, para maiores de 18 anos, ficou aí só o modelinho 8, o modelinho 9, mas eu acho que eu tenho ele ali e eu vou abrir para mostrar para vocês. A gente tem também os mesmos termos para pais responsáveis de menores de 18 anos, e isso não invalida que a gente tenha o termo de assentimento livre esclarecido, porque mesmo que você não tenha idade para assinar, mas você precisa ter um termo em que aquela pessoa que seja menor de 18 anos, ela seja orientada sobre aquilo. Não quer dizer que ela é responsável pelaquela resposta, porque há alguém respondendo por ela. Mas é necessário que ela saiba que ela está participando de uma pesquisa também. Tá? E aí, instrumentos de pesquisa, se for o caso, então, instrumentos de questionamento, questionário, formulário, né? O orçamento e o cronograma, tá bom? Então, é interessante que a gente tenha um orçamento e um cronograma, né? As pessoas, às vezes, fazem todo o projeto, e agora? Como é que eu vou fazer com o orçamento e o cronograma? Né? Então, isso
é necessário a gente ter, tá bom? E é interessante que o nosso orçamento e o nosso cronograma do nosso projeto de pesquisa que está lá no nosso comitê de ética, que vai para o nosso comitê de ética, ele esteja de acordo, certo? Com o cronograma que nós vamos cadastrar na plataforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente faz um projeto de pesquisa e ele fica muito tempo parado com um cronograma. E quando a gente coloca um novo cronograma no comitê de ética, eles vão estar diferentes. Então, sempre que a gente preparar o documento para fazer a submissão, nós precisamos observar as datas que nós colocamos no nosso cronograma, né, para saber se ele vai estar adequado com o período que nós estamos submetendo ao comitê de ética. Ao comitê de ética. Bem, então eu deixei aqueles documentos, desculpa, os documentos anteriores em negrito, porque é uma coisa que a gente precisa ficar atento a esses documentos. Por exemplo, o TCLE e o termo de autorização e gravação de voz, né? Então, esse documento, ele vai ser elaborado em duas vias, ele precisa ser elaborado em duas vias, porque a gente precisa ter uma via com o pesquisador e uma via para a pessoa que vai participar da pesquisa, tá bom? É interessante que a gente coloque escrito em uma linguagem acessível, né? Até porque a gente vai precisar ler ou vai precisar que as pessoas leiam. Então, para que isso possa garantir escolhas, para que isso possa garantir direitos daquelas pessoas que estão participando, aquilo ali precisa ficar claro. E você tem que estar disponível a ajudar a tirar aquelas dúvidas. Então, algo para lembrar. Então, lembrar que quando for escrever aquele TCLE, ele possa ter uma clareza para quem vai ler, tá bom? Aí, uma coisa importante é que a aplicação ela deve ser feita presencialmente, de maneira direta, tá bom? Resultando em uma assinatura de papel. Claro que a gente tem algumas circunstâncias, por exemplo, a situação que a gente está vivendo, né, que aí a gente vai ter uma situação específica, né? Então, há situações que a gente pode trabalhar esse TCLE de forma virtual, onde a gente pode fazer o envio desse material, né, onde o participante vai poder ler, vai poder decidir a assinatura ou não, e vai poder retornar essa documentação para que a gente possa anexar aquela documentação aos nossos, né, documentos de pesquisa. Bem, e aqui só um detalhe, ó, o termo de consentimento dele deve ser lido na frente, né, de uma testemunha imparcial, principalmente para aquelas pessoas que não sabem, não tem capacidade de compreensão, né? Esta pessoa ela deve assinar documento certificando que todas as informações foram dadas, né, ao voluntário, então uma pessoa de fora para assinar, ou representante legal, e as perguntas devem ser explicitadas de forma clara para que a pessoa entenda, né, o contexto daquilo ali. Tá bom? Então, é necessário que a gente fique atento a esse TCLE, a pessoas que são juridicamente capazes ou pessoas analfabetas. Ou até, gente, algumas pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido, eu já tive uma situação de precisar entrevistar alguém que teve um traumatismo crânioencefálico e a compreensão dela era mais complicada, eu precisei ter não só a família, mas uma pessoa de fora presente na hora para que eu pudesse conversar e explicar tudo, para que a pessoa pudesse compreender e quem estava do lado entender que eu estava explicando de forma adequada. Foi uma coisa bem nova para mim naquela época. Né? E uma outra coisa é a folha de rosto, gente. Isso aqui é a nossa folha de rosto. Certo? Eu fiz questão de trazer a imagem da folha de rosto para gente, que a gente pudesse ver. Né? Então, nessa folha de rosto, ela é gerada depois que nós anexamos toda essa documentação. Nós vamos anexar toda a documentação à página do Comitê de Ética, a página do Comitê de Ética na plataforma Brasil. Depois que nós anexamos toda a documentação, nós vamos clicar em gerar folha de rosto e aí nós vamos ter esta folha de rosto aqui. Né? Na próxima, nossa próxima aula, a gente vai ver todas as páginas e nós veremos que vai chegar um momento em que nós teremos essa documentação. Então, lembrando, essa documentação, a folha de rosto, vocês não vão encontrar ela na parte de documentos do Comitê de Ética, qual você escolheu. Ela é gerada pela página da Plataforma Brasil após você anexar toda a documentação necessária para a pesquisa. E aí você vai imprimir essa folha de rosto,
você vai assinar, ela tem uma validade de 30 dias, então você vai ter um tempo para assinar e anexar ela à página da plataforma e dar continuidade com o seu projeto, tá bom? Então lembre-se, às vezes alunos, professor, qual que é essa folha de rosto? Onde é que eu não estou encontrando? Meu Deus, e agora vai dar tudo errado? Não, a folha de rosto, ela é anexada, né, no momento final da submissão. Bem, aqui são algumas, né, as referências principais que eu utilizei, né, para que a gente pudesse fazer a nossa apresentação de hoje. E que a gente pode ir ao diálogo. Eu vou aproveitar para responder a pergunta de Flávia no chat e lembrei que eu esqueci de pontuar uma questão. A gente falou que existem pareceristas, né, no Comitê de Ética e Pesquisa, e quem são esses pareceristas? São profissionais voluntários, eles não recebem por isso da própria instituição e tem caráter interdisciplinar. Então, apesar de ser um Comitê de Ética e Pesquisa, para pesquisas no âmbito da saúde, vão ter profissionais de todos os departamentos para ter toda essa questão interdisciplinar. Da mesma maneira, o CONEP também é voluntariado e são profissionais de caráter interdisciplinar. É importante só lembrar que o CEP ele não tem caráter normativo, ele tem caráter consultivo. E já as normas, os regimentos, as legislações, elas vêm do CONEP a nível nacional do Ministério da Saúde. Como isso é uma questão nova, e aí, vez ou outra, há atualizações, como uma forma de aproximação, eu vou até colocar aqui no chat, existe as redes sociais oficiais do CONEP que trazem informações, então pode ser visto pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, eu até coloquei, eu acho que vale a pena acompanhar, porque qualquer mudança é colocada nas redes sociais com certa antecedência. E há também, recentemente, uma cartilha dos direitos dos participantes da pesquisa. A gente vai colocar, né, no Google Sala de Aula, porque ela é bem instrutiva. E aí, se você é participante da pesquisa, é importante você conhecer. E se você está preparando um termo de consentimento, um projeto, também é importante saber o que você deve informar a esse participante. O termo de consentimento é uma das coisas que mais faz o projeto voltar, né, do comitê de ética. Ele tem que estar muito bem esclarecido, ele tem que estar muito bem explícito, sobretudo quais os riscos da pesquisa e como você vai minimizar esses riscos enquanto pesquisador. E aí, às vezes, a gente acha que não tem risco nenhum, né, na nossa pesquisa, mas se você colocar não tem risco, o projeto volta porque alguma coisa você tem que colocar e como minimizar, nem que seja risco de constrangimento, de não saber responder a pergunta. E é importante, nessa cartilha tem algumas informações do tipo. Mais uma vez, a gente relembra que o cronograma ele é bem apertadinho, então você envia o projeto hoje para ele ser avaliado daqui a 20 dias. Se der um erro, você só vai ter resposta daqui a uns 60 dias. Então, quanto mais cuidado tiver na submissão, mais ágil e mais rápido vai ser a sua resposta para efetivamente iniciar a pesquisa. Como o Theo bem falou, você só pode começar a pesquisa uma vez que seu projeto foi aprovado. E às vezes ocorre alguns conchavos, algumas coisas equivocadas que não devem ser reproduzidas, do tipo, eu tenho um projeto de pesquisa com um tema que Raíssa gostaria de pesquisar, mas ela não quis submeter o projeto ou dela não foi aprovada. Ela quer o meu parecer, não pode. Meu projeto é específico, tem que ter uns objetivos específicos, a gente não pode doar um parecer, porque isso é uma infração ética, pelo amor de Deus. E aí, com relação à pergunta de Flávia, uma pesquisa documental precisa passar pelo CEP, se for na questão de prontuários, precisa sim, porque o prontuário você está tendo contato com informações daquele sujeito, daquele indivíduo. Então, precisa passar pelo comitê de ética. As informações que não precisam passar em comitê de ética são dados agregados, né? Quando você tem uma informação de um banco de dados, aí você não consegue identificar quem é o sujeito que compôs aquele banco. Mas se você tem contato individual com informação do paciente, do sujeito, seja ele qual for, precisa passar pelo comitê de ética, sim. Eu acho que era isso. A gente tem as inscrições
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a sequência. Eu vou já botar a fotozinha do gatinho, gente. Depois a gente explica o que é a foto do gatinho. Análise prontuária. Inscrição. Primeiro foi Pétala. Pétala, você pediu inscrição até, mas vai lá. Eu tô achando ótimo, eu só pedi inscrição hoje. Gente, primeiro parabenizar a Teve Lanúzia por, né, um tema tão denso, né? Eu acho que vocês abordaram de forma tão leve, com dicas tão diretas, eu acho que foi bem, bem bacana, né? Para quem nunca tinha tido contato, certeza que hoje, né, teve uma aproximação bem, bem bacana com esse tema. E, de fato, como o Lanúzia colocou, né, é algo que vocês precisam entrar na plataforma, né, testar, usar lá a plataforma do Magalu, como o Lanúzia comentou, né, tem o teste, ela é aberta, então dá para vocês, né, se prepararem adentrando, né. E aí eu fui anotando algumas coisas que eu fui lembrando, né, para dicas mesmo, né, com relação à parte ética da pesquisa. Uma coisa importante é que, né, muitas vezes a gente faz uma pesquisa a nível nacional, com o CEP, né, da UFRN, enfim, e o produto final dessa pesquisa, o artigo, a gente submete em uma revista internacional. É comum disso acontecer, né? Então, a gente faz uma pesquisa, né, e vai, no final, submete esse artigo numa revista internacional. E aí a gente tem que lembrar, quando submete o artigo numa revista internacional, que todas essas legislações, que para a gente é quase que óbvio falar, de 466-2012, 516-2018, quem é de fora não tem a mínima ideia do que isso significa. Então, toda vez que vocês forem submeter um artigo em uma revista internacional, lembrar de citar também as legislações internacionais, como a Declaração de Helsinki, né, que a professora Lanúzia colocou, e o Código de Nuremberg. Ainda são os mesmos que eles utilizam desde sempre, né, como suporte, né, para ética em pesquisa. Então, sempre tenham esse cuidado de, na submissão de uma revista internacional, citar a legislação nacional e a internacional, porque aí os leitores e editores irão compreender a que a gente está se referindo. Uma outra coisa fundamental com relação ao cadastro, né, o cadastro lá na plataforma. Então, é super adequado que todo mundo que esteja envolvido com pesquisas, mesmo que não seja como pesquisador responsável, mas se você vai participar como equipe de coleta de uma pesquisa, que você faça esse cadastro, né? Então, esse cadastro é um cadastro que você vai ter para a vida toda e você pode ir atualizando, né? Então, agora eu me formei, você vai lá, atualiza e atualiza o seu cadastro, enfim. E como ele está vinculado ao currículo Lattes, se você atualiza o seu currículo, esse também é. Por quê, gente? Eu acho que a professora aqui já talvez depois fale um pouquinho sobre isso, mas as instituições, elas só estão aceitando que vá coletar no ambiente se o cadastro na plataforma já tiver sido feito. Então, cada vez mais a gente precisa planejar o nosso projeto desde de todos os aspectos, inclusive a equipe que vai coletar dados. Não dá para a gente escolher a equipe depois que o projeto foi aprovado, porque nesse caso você não vai ter cadastrado a equipe lá na plataforma e as instituições não estão aceitando que vá um coletador que não estivesse cadastrado na plataforma no parecer do Comitê de Ética, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, isso aconteceu real, a professora aqui já pode compartilhar com a gente. Com relação ao projeto, e aí, né, um bom projeto, gente, facilita 150% a submissão na plataforma Brasil. O nosso próximo encontro vai ser, né, sobre esse processo de submissão, mas um bom projeto, a submissão você faz em poucos minutos, né, porque tudo que a plataforma pede está dentro do seu projeto. E é importante que esteja, né, porque tem que ter essa coerência entre o projeto e o que está sendo submetido. Então, inclusive, a gente passar a adicionar nos aspectos éticos do nosso método, para além daqueles 2 parágrafos quase que Ctrl+C, Ctrl+V que a gente sempre coloca, né? Vai submeter no CEP, vai ter carta de anuência, vai ter TCLE. É importante que a gente passe a adicionar nos nossos projetos riscos e benefícios, né? Porque é algo que eles estão pedindo, estão cada vez mais, né, tocando nessa tecla. Então,
Se a gente já adiciona no nosso projeto, a gente sabe que a plataforma vai pedir, você copia e cola do seu projeto já bem instituído, né? Então, um bom projeto vai garantir uma submissão mais adequada, né, mais tranquila. E aí, se eu pudesse dar uma dica das principais retornos de projeto relacionados a preparo de documentos, eu anotei aqui, né? Primeiro, a incompletude, ou faltar documento, ou documento com algum item faltando, como o TCLE, que não segue todo, né, o passo a passo, e aí, de fato, sabe o comitê de ética que vai avaliar o seu projeto, entra na plataforma e pega os modelos, né? Todos os comitês têm modelos, então não tem para quem inventar, certo? É seguir o modelo passo a passo. Uma outra dica para vocês, todos os documentos que necessitam de assinatura, seja a nossa assinatura, seja a assinatura de outra pessoa, além da assinatura, precisa do carimbo, certo? Se falta o carimbo na assinatura, o documento volta. É um motivo super besta de retornar projeto, mas como a professora Lanúzia disse, é pelo menos um mês de atraso na sua coleta. Então, todos os documentos que precisam de assinaturas devem ser acompanhados de carimbo. E falando desses mesmos documentos que precisam de assinatura, eles devem ser submetidos em PDF ou JPEG com a assinatura e o carimbo e em Word sem a assinatura e o carimbo. Eles pedem que todos os documentos eles consigam copiar e colar as informações dos documentos. Então, todos esses documentos com assinatura enviem nas duas versões, com a assinatura e sem a assinatura em formato editável, certo? É outro motivo besta de retorno de projeto, então é importante a gente já colocar isso. Então, esses são os 3 principais motivos de retorno de projeto por causa de documentos de submissão, certo? E aí tenham o cuidado de a primeira coisa que vocês buscarem, com relação a esses documentos, primeiro é ter o projeto pronto, né? Porque se o projeto não estiver pronto, você não consegue ir para canto nenhum. Então, um projeto pronto, com tudo isso muito bem fundamentado. E aí, o primeiro passo com relação aos documentos é carta de anuência, certo? Então, a instituição em que você vai coletar os dados, você precisa de uma carta de anuência dessa instituição. Então, se eu pudesse dar uma dica, esse é o primeiro documento que vocês devem buscar. Para isso, você vai ter que ter o projeto pronto, porque para você pedir a assinatura de alguém, a pessoa precisa saber o que você vai fazer lá. Então, em geral, em todos os pedidos de carta de anuência, a gente entrega o projeto, né, junto da carta para ele ser assinado. E aí, por que eu digo isso, gente? Porque tem instituições que demoram a assinar documentos. Não é uma coisa que você vai lá hoje, vai sentar com o gestor e ele vai assinar. Então, a gente tem que prever esse tempo de assinatura da carta de anuência muito bem, né, pensado, porque muitas instituições, sobretudo secretarias, né, você deixa a carta hoje e demora 15 dias. E aí, se você... o prazo do comitê de ética é semana que vem, não se iluda, certo? Então, tenham essa ideia do prazo da assinatura da carta de anuência. Então, esse é o primeiro documento que vocês devem buscar, tá? E aí, sempre que forem buscar a carta de anuência assinada, a primeira coisa que vocês fazem é olha para a carta de anuência e ver se além da assinatura está o carimbo, porque senão vai voltar, certo? Então, acho que são algumas dicas que eu fui lembrando, né, durante a apresentação, que a gente vai aprendendo com as recusas, né? Então, só para compartilhar para que vocês não percam tempos que a gente perdeu, né, no passado com relação a essas besteirinhas de documentos, né, mas que eles são analisados e com razão, né, porque é uma fundamentação ética da nossa pesquisa e isso precisa ser analisado sim. Acho que é isso. Depois, agora é Kisna, né, Kisna? Kisna, deixa eu só pontuar uma coisa. Sim. A minha carta de anuência para a coleta do doutorado, né, eu pesquisei no sistema prisional, eu esperei 6 meses a carta de anuência. Toda semana eu ia só 6 meses, né? Ainda bem que era um doutorado, mas imagina se for uma pesquisa mais, né, que você precisa do resultado rápido, uma pesquisa de mestrado, que o tempo é menor. Foram 6 meses de chororô lá na porta para ver se me davam. Meu Deus do céu, que absurdo, né?
Enfim, bom dia a todos e a todas. Parabéns, professor Theo e professora Lanúzia, pela explanação, de fato muito clara, objetiva e tornou leve, né? Um assunto que muitos não gostam, né? Inclusive os nossos orientandos odeiam quando a gente fala, né, em submissão de projetos. O que eu tinha para falar, a professora Petra já citou, né? A professora Petra falou demais. Então, assim, eu ia comentar essa questão dos artigos internacionais, mas ela já pontuou. Eu ia destacar também a questão que boa parte dos documentos, né, que a gente vai anexar tem o padrão, então tem sempre um exemplo e é bom a gente seguir esses exemplos. Com relação à formatação desses, né, documentos, uma coisa também que a gente precisa ter atenção, que eu tive um probleminha da última vez, coisa besta, que eu nem percebi, mas foi. Na hora que eu fui digitalizar o documento, né, assinado, que era o TCLE, ele ficou na horizontal, e eu não percebi e anexei. Então, o trabalho voltou, o projeto voltou, o parecer, para botar na vertical. Só isso. Estava tudo ok, mas eles queriam que o documento estivesse na vertical. Então, até essa questão besta, né? Porque bastava eles, mesmo lá, né, girar o documento, mas, enfim, teve essa questão desse probleminha e voltou e atrasou todo o processo. E com relação ao que a professora Pétala citou, né, da gente já cadastrar a equipe que vai coletar dados, né, na plataforma Brasil, foi algo novo, né, de fato a gente não fazia isso, a gente sim tinha uma equipe que ia participar desse processo de construção do projeto e coleta de dados, mas geralmente a gente sempre vai precisar de mais pessoas, né, e a gente faz um treinamento, né, faz todo um processo, apresenta o projeto, enfim. E aí a gente foi, né, fazer essa pesquisa em um determinado hospital e eles questionaram, porque quando eles viram, né, que a gente deixou os documentos, né, o parecer de ética, eles viram que a equipe era menor de coletadores, eram 3 pessoas. E a gente pediu o crachá de mais umas 5 pessoas. Então eles questionaram, mas como assim? E eu expliquei, não, é algo comum, né? A gente já fez trabalhos desse tipo, inclusive na instituição, nunca teve problema e tal. E eu liguei para o Comitê de Ética da UFRN para saber se teve alguma alteração com relação a esse aspecto. Eles disseram, eles foram bem claros, que de fato não tem um problema, né? Assim, não é errado a gente cadastrar uma equipe e depois, né, inserir outras pessoas para ajudar nesse processo de coleta de dados, mas que, de fato, as instituições, elas estão, em especial a instituição que a gente estava fazendo a pesquisa, de fato, estavam exigindo isso. Então, assim, era algo à parte da instituição. Então, é até interessante, né, antes de a gente desenvolver determinado projeto em determinada instituição, saber desses aspectos, né, porque uma instituição pode não achar nada de errado, não achar, né, tá tudo ok, mas outra pode questionar com relação a isso. Então, a gente precisa, de fato, ter essa atenção também. Pronto, no mais, gente, é essa experiência, né, Pétala já comentou muitas questões importantes, né, de retorno de projeto, e aí só adicionar a formatação do arquivo agora, né, que a gente tem que estar atento, porque senão, de fato, volta e prejudica todo o processo de coleta de dados, né, e o cronograma que a gente organizou. É isso. Raíssa? Oi, gente, bom dia. Parabéns aí a Lanúzia e Theo pela exposição. E aí eu tenho uma pergunta e algumas contribuições. Lanúzia, você falou realmente do pedir assinatura, pedir anuência de outro para colocar em projeto semelhante, isso é o fim, é a morte, é o escrachar da falta de comprometimento ético com pesquisa. E aí é interessante porque você vê, né, na turma de Conceição, que Conceição tá aqui participando, que eu orientei 2 alunas que estudaram o mesmo tema. Então, elas estudaram, Tayana fez uma pesquisa de campo com enfermeiros de atenção primária e teve projeto submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, e eu tive outra colega, outra orientanda, que fez uma pesquisa documental, mas aí era um documento de acesso público. Então, assim, era a mesma coisa, então ela poderia ter colocado o comitê de uma, já que era o mesmo tema? Não.
porque as anuências são de outro município, eu não poderia jamais fazer isso aí. E não é esse o caso, tá? Essa questão aí não foi com relação a isso, foi uma outra situação que já aconteceu. E aí o que Pétala diz, assim, gente, eles pedem, isso que Kisna falou é um absurdo. Gente, era só usar um girá que ele colocava, mas não, eles querem receber tudo direitinho. E aí, uma das coisas que aconteceu comigo agora recente, e que a gente precisa também ficar de olho, é preferencialmente, você tem lá o cronograma das reuniões, é você enviar um pouco antes, porque a própria equipe de secretaria do comitê, ele já começa a observar as inconsistências. Então, se você manda com uma semaninha ou duas antes, pronto, no meu caso aconteceu isso que Pétala falou, da carta de anuência da Secretaria de Saúde, você tem que mandar ela assinada, carimbada em PDF e em Word, sem assinatura. O meu caso, eu mandei ela em Word também, mas com assinatura. Eu transformei no documento de Word, botei editável, eles não aceitaram. E aí eles me enviaram, mas eu não perdi a data da reunião, porque a pessoa da secretaria já olhou, já me deu essa inconsistência, eu corrigi e aí entrou na reunião normalmente. Com relação a outra questão do cronograma, antes a gente, principalmente quando são pesquisas de graduação ou de mestrado, que tem um tempo mais curto, a gente acaba colocando pouco tempo no cronograma. E aí o ideal, eu não sei se ainda é uma recomendação, mas era que a gente tentasse colocar o período de submissão num período de maior tempo. Então, tipo assim, você não coloca um mês para submissão, você colocava pelo menos 3 meses, né? Isso, Pétala, não sei, vocês aí que possam ver. Pelo menos 3 meses lá no comitê, para poder dizer assim, a pessoa não vai ter, se tiver atraso, se for em um mês, ótimo, você ganhou tempo. Se tiver atraso, você não vai atrasar a sua coleta e o encerramento da pesquisa, porque isso é outro motivo de voltar também. E aí a minha dúvida antes a gente tinha a questão da assinatura da anuência com validade de 30 dias. Essa fichinha que o professor Theo fala depois da folha de rosto do projeto, todas essas datas tinham que estar no período de 30 dias. A folha de rosto, juntamente que você vai escanear, assinar tudo, colocar no sistema de novo, junto com as anuências. E aí, pelo que os colegas já disseram, as anuências das secretarias demoram bastante, em alguns casos, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E aí, assim, existe ainda essa questão dos 30 dias de assinatura da validade dessas anuências, é uma dúvida mesmo. E outra coisa tendo em vista isso, é errado a gente pedir que a pessoa carimbe e assine, mas deixe o campo da data para nós preenchermos? O que é que vocês acham? Isso aí é uma questão, realmente é uma dúvida minha, porque foi algo que eu não sei nem se isso é eticamente permitido, mas eu tinha pedido porque no último projeto que a gente cadastrou, era uma pesquisa que colheu a assinatura de secretária de saúde de outro município, que era toda a dificuldade de conseguir. E aí eu fiquei com medo desse prazo do comitê, e eu pedi que ela não colocasse a data, e aí a gente tinha o campo da data, mas nós preenchemos esse campo da data no dia um dia, 2 antes de enviar. Não sei se isso é certo ou errado. Deixo aí para uma dúvida. Bem, vamos lá. Sim. Primeira coisa, gente, olha só, as secretarias hoje, elas estão com 45 dias para responder. Eu recebi essa notícia ontem porque eu perguntei a uma das minhas orientandas se ela já tinha recebido alguma notícia, a professor Theo. Eu perguntei a eles, porque eu achei que era geralmente 15, 20 dias acontecia. Aí eles, professor Theo, eles responderam que estão com 45 dias para responder agora. Então, o tempo está bem maior. Por quê? Porque como que acontece? Eles estão fazendo, o próprio NEP está fazendo a análise, o NEP ou o setor que faz essa análise, no caso da Secretaria Municipal de Saúde, depois eles fazem o trâmite processual, um trâmite de processo mesmo para o secretário de saúde, com um parecer do setor dizendo que está ok. O secretário de saúde, se ele tiver um parecer ok, ele assina, depois o processo é reencaminhado para, no caso aí, o CEPAS, para depois o CEPAS vai passar para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia como está ficando o tempo de assinatura de um documento desse, né? E esse projeto já estava encaminhando, a gente está só fazendo um adendo ao projeto. Bem, só reforçando o quanto vezes o CEP ele gosta de fazer esse tipo de coisa, eu não sei porquê, gente, mas eu já tive um projeto que voltou porque
a gente usou o nome questionário várias vezes. Aí, no final do projeto, nós tínhamos, sem querer, nós botamos o nome formulário. A gente sabe que questionário já falou sobre isso, né? E aí a pessoa retornou e disse que cadê o formulário, porque a gente só tinha apresentado o questionário. Mas era claro, porque a gente tinha esquecido o contexto estava muito claro, mas pode voltar, né? Então, toda vez que eu falo para os alunos, olha, bota um tempo maior, porque vai voltar, a expressão vai voltar, mas a gente fez tudo certo, ou seja, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, lembre-se disso. Com relação ao carimbo, deixa eu só mostrar aqui, eu vou pegar a última imagem que eu coloquei, que teve uma pergunta aqui com relação ao carimbo de Raíssa. Aí, deixa eu só colocar aqui, rapidinho. Chegou aí já para vocês a apresentação? Tá chegando aí? Ó, chegou aí. Rodando, rodando. Chegou? Chegou. Pronto. Então, olha só, Chegou. para vocês entenderem, aqui tem pesquisador responsável. Então, eu era o pesquisador responsável, tá vendo? Que é datado. E a instituição proponente é a instituição ao qual eu estou ligado. Então, neste caso aqui, foi para um projeto do mestrado. Então, quem assinou como instituição proponente, que apareceu lá no CEP, foi a professora responsável pelo mestrado da Escola de Saúde. Tá bom? Se fosse a graduação, ia aparecer aqui que poderia assinar também ou o coordenador da graduação ou o responsável pela escola, né? Seria a direção geral da escola. Então, a gente tem pesquisador responsável, quem assina, a instituição proponente. E a gente também pode ter, certo? A instituição participante, que alguma fase da coleta pode acontecer na instituição, e essa folha de rosto vai modificar, ela vai aparecer aqui, instituição, participante ou co-participante. Aí você vai precisar também ter a assinatura da instituição. Né? Então, então, essas são as assinaturas. Eu acho que era isso, Raíssa, que você devia estar perguntando. E nos outros documentos, de quem precisa ser o carimbo? Aí tem que ver quais são os outros documentos. Por exemplo, quando eu faço uma apresentação do projeto de pesquisa, desculpa, gente. Quando eu faço uma apresentação do projeto de pesquisa, então quem tem que ser responsável pela assinatura é o pesquisador responsável, né? Então, tudo aquilo que for de responsabilidade de documento legal da pesquisa, o pesquisador responsável vai ter que assinar e carimbar aquela documentação, tá bom? Então, eu acho que deve ser isso que você deve ter perguntado, Raíssa. Acredito que tenha sido isso. E deixa eu ver aqui, acho que eu tinha outra coisa para... Ah, sim, era só mais uma coisinha, para mostrar aqui, deixa eu ver. Então, é só para vocês, né, verem o modelo. Chegou aí? Pronto. Chegou, tá? Tá aqui, pronto. Então, aí a gente tem uma folha de identificação do pesquisador. Então, a gente tem o nome folha de identificação do pesquisador, mas se vocês prestarem atenção, olha só, ele pede o link do currículo Lattes do pesquisador responsável, ele pede todos os dados, mas aqui embaixo ele vai perguntar dados sobre o seu trabalho. Então, número amostral, então aquela questão, a gente tem a pesquisa qualitativa, mas muitas vezes o CEP, ele quer que você dê um número para o seu trabalho. E aí vem número amostral, o período, né, de arrolamento daqueles participantes, plano de recrutamento, né? Então, tudo isso aqui são dados e que você, quando você vai comparar o seu projeto com esse material, é interessante que dentro do seu projeto ele tenha toda essa descrição aqui, né? Porque o avaliador, quando ele olhar, ele vai ver isso aqui e também vai olhar no seu projeto para saber se está descrito e se bate, como a gente diz, tomé com bebê, né? Se bate as documentações. Então, esse aqui é um exemplo de uma folha de identificação do pesquisador, tá bom? Eu acho que é isso. É porque tem muitas coisas para mostrar, a gente, eu acho que na próxima reunião a gente vai acabar mostrando, certo? E a gente acaba se empolgando um pouco. Eu vou até me calar um pouquinho, mas acho que é por aí. Acho que é Cris agora. Cris.
Oi, gente, vocês me escutam? Eu não vou colocar meu vídeo porque a minha internet está com um pouquinho de problema. É só para falar um pouco que às vezes essa grande quantidade de documentos às vezes assusta e pode desestimular. Mas é muito importante a realização do comitê de ética e é um comprometimento nosso com a pesquisa, né? Então, vocês fiquem atentos, é uma etapa da pesquisa que ela tem que ser vencida, e ela é extremamente importante, até porque depois do produto pronto, você não consegue publicações, vamos dizer assim, né, expor o seu trabalho, mostrar para a comunidade científica se você não tiver o comitê de ética, então é extremamente relevante. Outro caso que aconteceu comigo foi que, depois de aprovado no comitê de ética, o meu projeto todo, eu tive que colocar tipo um adendo, porque a pesquisa ela teve uma outra forma de metodologia acrescentada. Então, você pode fazer isso também no seu projeto. Você ratifica lá no próprio comitê, né, na sua página da plataforma, e aí você ratifica a forma que você vai coletar esses dados, ou acrescentar ou retirar alguma etapa da pesquisa. Isso aconteceu comigo, que era apenas uma pesquisa quantitativa e passou a ser quanti e qualitativa. Então, eu acrescentei a questão da entrevista e gravação de voz. Só isso. Agora tem Kisna, quer fazer uma complementação? Isso, só para complementar ainda o processo, né, dessa última pesquisa que eu submeti ao Comitê de Ética. Quando a gente vai utilizar prontuários, né, que até foi uma pergunta, né, aí realizada no chat, a gente precisa de um outro documento chamado termo de concessão, né, então não esqueçam disso, que é exatamente para a gente ter acesso a esses documentos do hospital como prontuário. Então, além do TCLE, né, que o paciente vai dizer que autoriza a gente manusear o prontuário dele, a instituição tem que dar esse termo de concessão também autorizando a gente manusear o prontuário. E aí, o que aconteceu? Eu enviei os documentos para a instituição assinar junto com o projeto, então era a carta de anuência, né, o termo de concessão, porque eu utilizava o prontuário, e o projeto. Quando a gente foi pegar o documento, os documentos assinados, só veio a carta de anuência. E aí, eu peguei, liguei, questionei, mas precisamos do termo de concessão. Aí, né, a responsável pela parte de pesquisa da instituição disse que não precisava preencher, porque o conteúdo do termo de concessão era bem semelhante à carta de anuência, que não ia assinar outro documento porque era desnecessário. E aí, eu peguei e mandei, inclusive, o print, né, do que tinha lá no Comitê de Ética da UFRN, dizendo que quando se usa prontuário, é preciso sim o termo de concessão. Mas, enfim, ela bateu na tecla e disse que não. Eu, como já estava com prazo já perdido, não, vou submeter assim mesmo, sem o termo de concessão, vai, né, que colhe. Mas voltou novamente pedindo o termo de concessão. E aí foi todo um protocolo para tentar convencer essa instituição de que é necessário o termo de concessão, porque não, por mais que o conteúdo da carta de anuência seja semelhante, mas é um protocolo do CEP, né? Então, eu precisei mandar o parecer né, do projeto, dizendo, eles pedindo o termo de concessão, a pessoa desconfiou de mim e ligou para o CEP para saber se de fato era preciso. Então, teve também né, essas angústias, essas dúvidas, e porque, de fato, a pessoa que estava né, responsável por essa ação, né, ela estava totalmente perdida. Então, ela não conhecia bem e atrapalhou todo o processo. Então, não esqueça que quando for usar também prontuários, é preciso o termo de concessão. Agora, deixa eu ver aqui, me perdi, gente. Kisna, Pétala. É só para complementar rapidinho, né, para a gente já se encaminhar para a finalização, já que a gente vai ter, né, a continuidade dessa discussão na próxima reunião, daqui a 15 dias, com relação à carta de anuência, né? A primeira coisa com relação à assinatura, é importante que a gente faça uma ligação para a instituição para saber para onde a gente manda esse documento
que tem algumas instituições que elas têm núcleos de pesquisa, e aí primeiro vai para esse núcleo, e às vezes quem assina a carta é o diretor da diretoria de ensino e pesquisa, às vezes é o diretor da instituição. Então, o que eu sugiro é que vocês façam uma ligação para a instituição primeiro, para saber quem assina as cartas de anuência da instituição, para que vocês já levem isso direcionado. E, às vezes, também, a própria instituição, ela tem modelo próprio de carta de anuência. Apesar da gente ter lá o modelo lá do CEP, mas a instituição tem um modelo próprio. Então, é interessante que você já pergunte isso também, que aí eles mandam para o nosso e-mail e aí a gente preenche direitinho. Então, com relação a quem assina, não há uma padronização, é o responsável pela instituição, mas esse responsável pela instituição pode variar de instituição para instituição. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa nas unidades básicas de saúde, eu vou precisar de uma carta de anuência para cada unidade básica? Não, é o secretário municipal de saúde que vai assinar, certo? Mas é interessante e importante que a gente faça essa ligação para tirar essas dúvidas, né? Para que não fique com ela e isso seja esclarecido. E aí, como, né, a gente está aqui constatando, né, que a carta de anuência é o documento que vai nos demandar mais tempo para que a gente faça o restante do processo de submissão, de fato, é ter o projeto pronto e já buscar a assinatura dessa carta. E aí, dentro da reflexão que Raíssa fez, o que eu sugiro a gente utilizar é não colocar a data, é colocar Natal, RN e os tracinhos, né? Tracinho, barra, tracinho, barra, tracinho. E aí, o dia que a pessoa assinar, ela preenche a data. Porque aí, os nossos outros documentos, como é a gente mesmo que assina, como pesquisador, né? O termo de não início de pesquisa, enfim, esses outros termos, a folha de identificação, como é a gente mesmo que assina, e a gente coloca a partir dessa data, para não ter esse problema de diferença de 30 dias entre os documentos, né? E se a gente já colocar com a data no dia que a gente entregar na secretaria, por exemplo, vai passar os 30 dias, porque se está demorando 45 dias, né, para assinar. Então, eu sugiro que a gente comece a padronizar na carta de anuência, deixar os espacinhos para o responsável preencher a data no dia que ele assinar. Que aí a gente, né, eu acho que se livra dessa questão do atraso da documentação e a partir de ter essa carta de anuência em mãos, é que a gente prepara as demais documentações de assinaturas mais rápidas, né? Seria uma sugestão. Eu acho que é isto. Temos mais alguma coisa, Pétala? Eu acho que a gente poderia encerrar, Théo, e dar continuidade no nosso próximo encontro, né, das outras discussões que vão surgir no processo de submissão propriamente dito. Eu já tenho todos os documentos prontos e agora, né? Agora vamos submeter. Próximos capítulos. Isso. Então, não sei se Théo e Lanúzia gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Não, só o pessoal poderia aproveitar esses 15 dias para olhar a plataforma teste, porque aí fica fácil, né? A gente pode tirar melhores dúvidas se todo mundo já tiver tido um pouquinho de vivência com essa tentativa de submissão, né? Vocês poderiam se comprometer a se cadastrar, pelo menos até a próxima reunião, e aí já fica mais fácil da gente discutir, porque algo palpável é mais fácil de entender do que a gente dar informação de alguma coisa que não foi vivenciada, né? É verdade. Isso, eu não sei se alguém aqui está nesse processo, mas eu acredito que depois de hoje, eu acho que vocês já conseguem imaginar melhor como que vai ficar o processo de vocês até chegar à submissão final. Então, se algumas coisas já ficaram aqui, acho bom vocês já colocarem em prática, como a Luísa colocou, porque isso já vai ajudar e poderá trazer algumas dúvidas que a gente possa ajudar a vocês na próxima reunião. Então, acho que é isso, Pétala. Vai, Théo, respire. Então, a gente vai se comprometer e colocar lá no Google Classroom as resoluções desse manual, né, Lanúzia, do sujeito participante da pesquisa, que acho que é bem bacana a gente fazer essas leituras. E como a gente vai ter uma continuidade, aí a gente também pode, no próximo encontro, se durante esse processo de leitura das resoluções, né, de
entrar na plataforma teste, vocês tiverem dúvidas, anotem, né? Porque aí a gente continua essa discussão no nosso próximo encontro. Lembrar que, né, a partir desse mês, as nossas reuniões, elas serão quinzenais, então a gente volta a se encontrar no dia 31 de julho, ok? Então, obrigada pela participação de todos hoje, vou encerrar a gravação para a gente tirar a foto.